O tema de hoje é sobre o sentido da vida. Então, nessa palestra, eu estarei aqui com o roteiro, portanto, se eu desviar o olhar, vocês já sabem, é porque eu estou cuidando do roteiro para que nada seja excluído. Então, essa é uma pergunta que todos nós, em algum momento da vida, já nos fizemos. Qual o sentido da minha vida? Todos nós já fizemos, faremos, né, no futuro, ou estamos fazendo neste momento. Qual é o sentido da vida? Qual o sentido da minha vida? Então, essa é uma pergunta que, direta ou indiretamente, ela está conosco. Direta ou indiretamente, ela nos acompanha, porque somos seres de reflexão, né? Então, na medida em que vamos refletindo sobre a nossa existência, os nossos conflitos, os progressos, né, os insucessos, nos perguntamos sobre isso, sobre a finitude da vida, tudo isso nós nos questionamos. Porém, evoluir faz parte de uma lei física e de uma lei moral, que é a lei do progresso. Está lá no Livro dos Espíritos, são 10 leis, e a lei do progresso é uma delas. Então, é da condição humana evoluir. Tudo na natureza é dinâmico, não há nada estático. Então, movimento e evolução caminham juntos, né? Então, não há um movimento que não gere evolução. E a evolução depende do movimento da vida. Então, como espíritos encarnados que somos, né, o sentido maior da existência, da encarnação, é promover o progresso espiritual. E aí temos o sentido espiritual da vida, temos um macro sentido que inclui a todos nós encarnados neste planeta. Estamos dentro de leis morais e uma dessas leis é a lei do progresso, que trabalha com a evolução, que diz sobre esse movimento evolutivo, né, e que nos coloca já dentro de um macro sentido para a nossa existência, que é o evoluir. Então, não podemos escapar disso. Agora, dentro disso, existe uma busca de sentido que é a motivação primária, né, de todo ser humano. É uma busca individual do sentido. Então, tem um macro sentido, que é esse sentido da reencarnação, onde todos nós estamos envolvidos, queiramos ou não, saibamos ou não, gostemos ou não. E dentro deste macro sentido, que é promover a evolução do espírito, existem pequenos sentidos, que são grandes também, né? Da existência de cada ser humano neste planeta, onde cada ser humano vai em busca desse sentido, né? Que é o sentido individual. Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? O que acontece com a minha vida, né? Então, esse sentido é um sentido exclusivo e específico. Só a pessoa poderá encontrá-lo e realizá-lo. Só a pessoa. Então, é aquela ânsia, né? Aquele movimento de uma busca de uma vida dotada de sentido. Então, a forma que isso vai tomar, a expressão, o conteúdo, o como, o onde, a maneira, são infinitamente variáveis de acordo com as condições evolutivas e as condições de cada encarnação, os conflitos que regem a personalidade de cada indivíduo, né? Então, essa busca de sentido, ela causa uma tensão interna. E que essa tensão vai, de alguma forma, levar a um equilíbrio posterior. Mas, primeiro vem a tensão, né? Um certo grau de tensão entre aquilo que já se alcançou, aquilo que já se sabe, e aquilo que ainda deveria ser. Entre o que é e o que deveria ser, né? Então, é um hiato desse vir a ser. E isso faz parte do movimento da alma humana. A alma humana, ela tem essa ânsia, né? Esse conflito de encontrar-se a si mesmo, de conhecer-se a si mesmo, de buscar múltiplas expressões de si mesma. Então, uma dessas expressões é entender o que eu estou fazendo aqui, neste planeta. Como é que eu posso viver melhor essa encarnação?
como é que eu posso me expressar melhor nessa encarnação? Aí cada um de nós tem uma vocação própria, uma missão própria, específica da vida. Então, alguns de nós vão encontrar esse sentido na profissão, nas relações familiares, nas relações afetivas, no voluntariado, na religião, na filosofia. Então, muitos de nós vão encontrar nas diversas áreas, e está tudo bem, na arte, na expressão artística. Então, e é isso mesmo, né? Então, cada um precisa executar a sua tarefa a partir dessa consciência de onde isso vai expressar melhor a sua condição humana, onde sua alma vai ser melhor expressa, melhor traduzida, né? Todo ser humano precisa se expressar. E todo ser humano precisa se comunicar. Aliás, não existe nada que não seja derivado da comunicação humana e da expressão humana, mesmo que eu esteja num quarto trancada sem falar. Eu estou me comunicando e eu estou expressando algo de mim mesma, né? Então, nessa busca, a pessoa não poderá ser substituída. Isso é algo também pessoal e intransferível. E essa tarefa é tão singular, e é uma oportunidade específica, né, de levá-la à realização. Então, o que importa? Importa não é o sentido da vida de um modo geral, claro, tirando esse sentido reencarnatório evolutivo, mas sim um dado sentido que nós encontramos num dado momento da nossa vida. E aí vale também trazer aqui uma coisa bastante importante, que são os ciclos de vida, que eu sempre gosto muito de trazer a consciência, chamar a atenção sobre esse aspecto, porque nós, seres humanos, nos desenvolvemos enquanto personalidade, né, enquanto espíritos também, nós nos desenvolvemos a partir de ciclos de vida. E cada ciclo de vida pode também trazer uma resposta diferente. Uma resposta diferente a essa pergunta. Eu posso ter um sentido para a minha vida numa determinada época, e em outra época, a partir do processo que eu já evoluí, que eu já caminhei, que eu já me conheci, eu posso buscar outras expressões. Isso acontece muito com as pessoas. Algumas pessoas, depois de uma certa idade, elas tomam uma outra rota na vida. Outras não, continuam na mesma rota, desenvolvendo o mesmo sentido. E outras agregam. Vinha numa direção até aqui, a partir de agora, dobra uma esquina e agrega ao que já foi feito. Então, tem muitas possibilidades. Mas o que importa é a consciência que a pessoa tenha do que está acontecendo com ela, do que ela está realizando naquele momento, para responder a essa pergunta, que, como eu disse, é um conflito existencial humano. Faz parte da nossa condição humana nos questionarmos o que estamos fazendo aqui, o que estamos fazendo com a nossa vida, né? Como é que essa vida pode ter mais sentido? Então, os ciclos de vida, eles fazem essa distinção, né? E abrem um leque de possibilidades, né? O sentido da vida para uma criança é para um adolescente é outro, para um adulto é outro, e para um adulto na fase do envelhecimento pode ser outro sentido também. Ou ele pode manter o mesmo sentido, ou pode ser outro sentido, né? Então, a gente vai ter que fazer mesmo um questionamento. Cada um de nós vai precisar investigar isso, né? Como é que esse sentido está se expressando? Muitas pessoas não têm condições, na sua infância, na sua adolescência, de desenvolverem habilidades que seriam muito significativas para elas. Então, o que acontece? Isso vai poder ser realizado mais tarde, aos 40, aos 50, a depender do que seja. Então, são talentos que vêm à tona, são talentos que vêm para serem expressos, não é? Então, o sentido da vida, eu volto a dizer, além do macro sentido existencial reencarnatório, espiritual, existe o sentido individual de cada um. Então, eu estou frisando esse ponto porque é importante para a gente fazer essa distinção
e essa inclusão. Então, neste sentido individual, que vai trabalhar para a minha evolução, porque o objetivo maior é esse, então, nesse sentido individual, a serviço da minha evolução espiritual, né, tá a serviço, porque o sentido que eu der vai de colaborar para essa perspectiva do desenvolvimento espiritual maior. Não tem como, né? Porque se eu desenvolvo um talento, se eu desenvolvo uma habilidade, se eu entro em contato com níveis profundos em mim mesma, se eu estou colocando isso a meu serviço, consequentemente a serviço do outro, então tudo isso cabe nesse conjunto de possibilidades. Então, é importante a gente pensar também uma outra coisa em relação à transitoriedade da vida material versus a permanência da vida espiritual. Então, qual é o sentido da vida física neste planeta? Se sabemos que vamos desencarnar, que vamos morrer daqui a alguns anos. Nunca sabemos quando, mas sabemos que isso é certo. Então, o sentido é quando nós podemos entender, integrar, que independente do que façamos aqui, e deveremos fazer, né, no sentido de responder a essa pergunta, qual é o meu sentido, porque isso vai gerar felicidade, porque quando estamos em conexão com esse sentido, a felicidade se manifesta. E o objetivo é que sejamos felizes. O objetivo é que sejamos o mais integrados possíveis. Feliz é quando você sabe o que está fazendo, quando você assume suas escolhas, quando você coloca isso a seu serviço e, consequentemente, a serviço do outro. Então, quando compreendemos dessa forma, entendemos que a vida é um contínuo. Entendemos que a vida é um contínuo e que o meu presente hoje, ele vem numa sequência que determina esse presente hoje. E que este presente hoje é que vai me possibilitar construir o futuro. O foco é no presente, o foco não é no passado, né? Porque os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas palavras, elas vão tecendo fios de uma rede, né? Fios de uma grande rede que tecemos ao nosso redor. Então, o passado está tecido e ele vai se lançar sobre o presente, que é a grande tessitura do momento. É o tecido que nós estamos construindo. E desse presente virá o futuro. Então, a morte física, ela é um marco, ela estabelece um corte em determinada etapa, né? Mas é como a morte física do corpo físico, o espiritual continua. E todos os nossos aprendizados, todos os nossos talentos fazem parte do nosso campo psíquico, né? Do nosso espírito. Então, nada do que foi feito vai poder ser desfeito e nada pode ser eliminado, tudo precisa ser incluído. Então, ter sido é a forma mais segura do ser. O que eu fui está seguro, eu já fui, está guardado na memória do passado, né? E vai se refletir, como eu disse, sobre o presente e sobre o futuro. Então, tudo precisa ser incluído. Então, essa perspectiva que é longitudinal, horizontal e ao mesmo tempo circular, permite enxergarmos a nossa vida, os nossos talentos, as nossas habilidades e tudo aquilo com que precisamos dar sentido à nossa vida numa outra perspectiva. E vale a pena também trazer uma coisa neste momento, que é o mal do século, né? Que são as ansiedades e as depressões, e que geram um vazio existencial. Ou o vazio existencial vai gerar essas patologias. E essas patologias vão nutrir esse vazio existencial. É uma bola de neve, né? Então, patologias quando é no grau maior, ou sinais, sintomas num grau menor. Mas a gente acompanha e a gente vê, todos nós acompanhamos e vemos uma geração inteira, grande parte dessa geração, vivendo um tédio, um estado de tédio, né? Um estado de vazio existencial. E isso é uma lástima,
porque nossas crianças, nossos jovens estão cada vez mais entregues, né? Entregues às mídias sociais, entregue a toda a rede de comunicação que os afeta de uma forma muito violenta, muito brutal. E isso vai gerar dificuldades, como já está gerando, né? Como já está gerando alto nível de doenças, né? Doenças. A ansiedade, então, assola crianças, adolescentes. A depressão também, né? E todos os vícios como uma forma de compensação. E aí é um grande engano. Eu procuro no vício uma compensação para este vazio existencial, para esse estado de tédio, achando que eu vou encontrar um sentido para a vida através desses recursos. E nós sabemos que isso é uma grande falácia, que isso não vai levar a lugar nenhum, né? Só vai gerar mais doença. Então, muitos valores precisam ser retomados, muitos valores de amor, de afeto, de moral, de acolhimento, muita presença humana junto às crianças e os jovens, para que possam ajudá-las a reencontrar um sentido para suas vidas, encontrar talentos que elas têm dentro delas, embutidos, né? Todos nós temos, todos nós trazemos desse fio tecido do passado muitos talentos, e que esses talentos possam ser ajudados a emergir, porque aí a pessoa encontra um sentido para a sua vida, né? Encontra esse sentido. Muitas pessoas vão encontrar um sentido para a sua existência na experiência com a bondade, na experiência com a beleza, com a verdade e com o amor. Então, muitas pessoas encontram um sentido nessas experiências. O bom, o belo, né? O verdadeiro. E o amor. Essa força maior que conduz as nossas vidas. Então, vão encontrar esse sentido nessas qualidades, nesses valores transcendentes da humanidade, né? E outras pessoas vão encontrar o sentido na dor e no sofrimento. Às vezes, uma fatalidade, uma situação que não tem esperança, uma situação que não pode ser mudada, né? A pessoa encontra um sentido transcendente, né? É um verdadeiro herói, a pessoa é uma verdadeira heroína, porque ela consegue, numa situação que não tem solução, que não tem saída para esta encarnação, encontrar esse sentido, né? Ela dá um testemunho do potencial, de um potencial especificamente humano, que consiste em transformar uma tragédia pessoal num triunfo. Quantas pessoas que estão lutando diante de uma doença incurável, né, são capazes de encontrar isso, um sentido transcendente para esse processo, né? Já que não pode mudar a situação, a pessoa se vê desafiada a mudar a si própria. Então, o sofrimento, ele deixa de ser sofrimento no instante que ele encontra um sentido. A questão do sentido da vida é algo que afeta e que convida principalmente o adulto em nós a se dirigir nesse caminho, nessa direção. É algo do adulto, é estar no adulto e não na criança. Porque estaremos numa instância que não julga, que acolhe, né? No adulto ele tem um nível de centramento, ele acolhe, ele escuta, e ele está principalmente no presente. Porque buscar um sentido para a nossa vida individual, da nossa história de vida, esse sentido, ele precisa estar conectado com instâncias mais profundas dentro de nós e precisa estar se conectando com o presente de cada dia. Por mais que eu tenha um sentido que eu leve alguns anos para realizar, eu preciso também estar olhando para o meu momento atual. Qual é o presente que eu tenho? Qual é a minha sintonia com o meu cotidiano, com a minha realidade, com os fatos que envolvem a minha vida? Então, isso traz essa conexão maior, né, com o movimento da alma, esse movimento ascendente e descendente, porque são movimentos onde a energia em nós vem um fluxo descendente e ela também vai num fluxo ascendente,
ou seja, a vida é uma troca. Assim como a maré é cheia e esvazia, em nós também circula essa mesma energia. Então, estar em contato, definir qual é o sentido da nossa vida, é quando nós conseguimos estar no adulto em nós. Então, o jovem adulto, o adulto maduro, o adulto com mais experiência, é este adulto em nós que vai possibilitar, que vai acolher, que vai escutar, que vai nutrir essa conexão para que a gente possa encontrar essa tarefa, esse sentido, né? Porque não é fácil. Às vezes as pessoas pensam que é simples. Não é. É um trabalho de conexão, é o trabalho às vezes de uma encarnação, é o trabalho de uma existência. Nem todos acessam isso com facilidade, né? Então, precisamos estar no adulto, e o adulto está a serviço da vida, com letra maiúscula. E só o adulto está na realidade. Não, só o adulto consegue estar no presente e na realidade. Então, não tem como nós ficarmos criando imagens mirabolantes de como seria o sentido da nossa vida, se esse sentido não estiver ancorado no aqui e no agora, se esse sentido não estiver ancorado no presente em cada um de nós, na vida presente, né? Então, essa vida presente em nós, aqui e agora, é que traz força, vitalidade. É a força, é a concentração, é a ação, é a intenção, né? É o foco, ação e intenção, né? É isso que vai trazer essa força para esse momento onde nós definimos quais são as nossas escolhas de vida e, consequentemente, estamos trazendo à tona o sentido da vida. Então, para muitos de nós, isso ocorre através de muitos conflitos, né? Então, o conflito, ele é símbolo de que existe algo que representa uma verdade mais ampla, né? E uma perspectiva mais bela. Então, nós somos seres que transitamos pelo conflito. O conflito faz parte da nossa natureza. E que ele possa ser bem acolhido, que ele possa ser bem traduzido em nós, né? Porque ele traz mensagens. Toda vez que nós estamos em conflito porque alguma coisa em nós precisará ser resolvida. Como eu acabei de dizer, isso significa que existem perspectivas maiores e mais belas a serem encontradas. E que bom que os conflitos acontecem, porque eles nos tiram da divisão e nos colocam num eixo único, né? Então, mas para isso, quem tem que fazer isso? Quem consegue é o adulto em nós. É o adulto em nós. É claro que quando uma criança começa seu trajeto evolutivo, ela vai encontrando sentido nas pequenas coisas, o jovem também. Mas esse sentido macro do processo todo evolutivo, mais o sentido da minha existência, que está a serviço desse processo, isso tudo é o adulto em nós que consegue realizar. Então, qual a tarefa nossa de cada dia, né? Qual é essa grande tarefa nossa de cada dia? Essa é uma pergunta importante, que pode nos ajudar a nos colocar ao encontro desse sentido de vida. O que pode fazer com que nossa vida valha a pena? O que pode fazer? Para quem nós trabalhamos? Para quem nós investimos nossa energia? Né? Então, são perguntas muito importantes. E para quê? Para quem nós nos levantamos a cada manhã? Então, são perguntas que eu deixo com vocês para que vocês possam refletir, respondê-las na medida do possível, mas tê-las presente em si, né? Porque elas fazem parte deste momento de introspecção, de questionamento, de meditação, de oração, e que nós podemos redefinir caminhos, encontrar sentidos, redefinir caminhos, reafirmar escolhas. Então, muita paz para todos.